Olá, meninas! Olá, boa noite! Glória a Deus! Mais um dia, né? Mais um bate-papo que o Senhor preparou para nós. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor, Ele é lindo, o Senhor, Ele é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E enquanto as meninas vão entrando, vamos entoar um louvor. Glória a Deus, é muito bom estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade. Ei, Ana, paz do Senhor, tudo bem? Vamos entoando um louvor enquanto as meninas vão entrando. Fique à vontade, meninas, a paz do Senhor. Nós vamos entoando um louvor enquanto vamos esperando as meninas entrando, a nossa convidada entrar. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adoramos, Senhor, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, transforma nossas vidas, ó Pai. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Esse é o nosso Deus, meninas, terra e fio. Glória a Deus. Sejam todas bem-vindas. Não vou conseguir cumprimentar todas com o nome. A Alessandra já chegou, já vou convidá-la. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, amém? Ei, Alessandra! Oi! A paz do Senhor. Tudo bem? Tudo bem? Paz do Senhor! Graças a Deus. Antes de você começar a falar, para mim é um grande privilégio, tá? Ter você aqui conosco, no nosso bate-papo. Deus tem transformado a minha vida, tenho certeza que Deus fez grandes transformações na sua também.
Eu acho que você nem sabe disso, né, meninas? Vou apresentar a Alessandra para vocês. A Alessandra é quem eu acompanho nos devocionais todos os dias, na leitura bíblica, compartilho muito com as minhas amigas, né? Aquele cronograma semanal, né, de leitura Que bíblica. leitura. E Amém. em janeiro eu tomei um posicionamento de estudar a palavra de Deus, né? De ler, de me dedicar. E você faz parte desse processo, dessa mudança, dessa grande mudança na minha vida. E que Deus continue te usando, viu, Alessandra? Muito. Amém. Eu tô ouvindo a minha voz, eu não sei por que. Deixa eu pôr o foninho, peraí. Deixa eu colocar um Vê fone. se vai. Não, normalmente é o foninho. Deixa eu ver aqui. Eu vou bem. Deixa eu desligar o som. Melhorou? Amém. Amém. Agora melhorou. É que eu tava ouvindo o meu retorno e é estranho, né? Bom, Dá eu um queria eco. agradecer. Eu queria agradecer pelo convite, obrigada, que Deus abençoe grandemente. Eu fico muito feliz, né, quando a gente tem esse retorno, quando a gente começa qualquer trabalho para o Senhor, né, às vezes a gente não imagina a dimensão e como que Deus vai alcançando pessoas, né, e sempre que eu ouço alguém dando testemunho como você, estou acompanhando, estou ali, está me edificando, eu dou toda a honra e glória a Deus, porque eu vejo que Ele realmente está operando, e não é por nós, é por Ele, né? Então, assim, é muito gratificante, sabe? A gente, né, poder servir ao reino de Deus. Então, assim, eu fico muito feliz, agradeço a Deus, louvo a Deus pela sua vida, de todas as meninas aí que estão acompanhando também, né? Que Deus abençoe. Amém. Meninas, a Alessandra, ela tem um canal, né, no Instagram e no Telegram, né, Alessandra, do Amor à Palavra. Isso. Compartilha conosco como surgiu, Alessandra, o seu canal, como que Deus, né, colocou isso no seu coração. Então, tem tudo a ver com essa transformação aí, né, que nós vamos falar hoje. Então, nós temos a página, eu comecei com o Instagram, eu tinha bastante resistência em abrir outras redes, porque o meu tempo é muito corrido, assim, eu tenho criança pequena, tenho o ministério, né, que a gente pastoreia uma igreja e tem trabalho também, então eu ficava assim, sempre querendo limitar, né, mas Deus, ele vai abençoando e a gente acaba obedecendo a voz dele. Mas assim, aí eu comecei com o Instagram, eu nem lembro exatamente quando, pra te falar a verdade, mas eu acho que foi em 2018. E assim, a gente, né, eu comecei principalmente com foco na leitura bíblica, né? Algo que, como nós vamos falar, a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar, né? O que transforma o homem é a palavra do Senhor. Então, assim, através de uma transformação que Deus fez na minha vida, pela constância de ler e meditar na palavra, porque eu criei um Instagram e comecei a acompanhar alguns Instagrams cristãos, né? Algumas páginas cristãs. E eu comecei, assim, a ser encorajada, assim como você diz, eu comecei a seguir pessoas que me incentivaram na leitura bíblica. E assim, eu consegui perceber que juntas a gente tem constância, é mais fácil a gente manter uma constância, né? Porque a gente quer estar junto, a gente vai sendo impulsionada, né? E assim, eu comecei a acompanhar e comecei a ser edificada e falei, gente, eu também quero fazer isso, eu quero transbordar para outras pessoas, como você sempre diz. E aí eu criei o Instagram e comecei a postar devocionais, planos de leitura bíblica. A gente foi abrindo com leituras de audiobooks, hoje nós fazemos leitura de livro, mas tudo começou mesmo com os devocionais e com cronogramas de leitura. É algo que eu sempre incentivo a leitura bíblica, e daí nós criamos o Instagram, onde estamos com 9 grupos de WhatsApp também, onde compartilhamos conteúdos, mas tem sido uma bênção, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Alessandra, eu vou fazer uma oração. Você gostaria de fazer uma oração para a gente começar? Aqui fica aqui. Ou eu faço? Vou orar por você, por nós. Deus, Paizinho querido, muito obrigada. Pai, pelo privilégio de estarmos aqui.
Pai, vai ser um bate-papo, Pai, sobre a tua palavra, mas sei, ó Pai, que aqui, ó Deus, nos colocamos à tua disposição, que não seja nem eu, nem a Alessandra, mas o Senhor através de nós. Pai, que essas mulheres, quem passar aqui por este bate-papo, Pai, que eles venham sentir a tua presença, que eles venham escutar algo que venha, ó Pai, edificar a vida deles. Que seja um tempo, ó Pai, um tempo produtivo, um tempo, ó Pai, um desfrute de um tempo falando do Senhor, ó Pai. Muito obrigado por este privilégio, obrigado pela vida da Alessandra. Pai, abençoa ela, a casa dela, e eu te agradeço, Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Alessandra, antes de nós começarmos a conversar, eu fiz uma introduçãozinha aqui sobre transformação, né? E Deus, eu estava fazendo, estou fazendo vários estudos sobre transformação, pessoas que tiveram vidas transformadas na Bíblia, na palavra de Deus, e hoje eu cheguei numa conclusão, Alessandra, não sei se você vai concordar comigo, que um dos maiores milagres que nós, não só nós mulheres, nós seres humanos, podemos ter do Senhor, muitas vezes não é um novo emprego, não é, talvez eu vou ser usada até assim uma cura, enfim, eu acredito que um dos maiores milagres que nós podemos ter, né, do Senhor é a transformação, é sermos transformadas por Ele. Né? Porque eu acredito que é o maior milagre, por quê? Porque de nada adianta a cura se você não é transformado por Deus. Então, quando você é transformado por Ele, eu falo que Ele é um dos maiores milagres, porque tudo muda, o seu olhar para as situações muda, tudo, né, ao nosso redor muda. Então, assim, hoje eu quero trazer as meninas para pensar sobre isso, né? Que um dos nossos maiores milagres que eu acho que nós podemos receber é ser transformada por Deus. E veio no meu coração aquele versículo de Romanos 12, né, que não se moldem, né, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 12. Então, assim, eu falo que nós, mulheres, nós precisamos ser transformadas dia a dia. E eu quero passar a palavra para você, para, né, você compartilhar conosco o que o Senhor colocou no seu coração, né, a respeito da transformação. Fique à vontade. Amém. Amém. Então, esse versículo de Romanos 12, 2 eu gosto muito, né? Ele fala muito ao nosso coração, porque nós não podemos nos moldar aos padrões desse mundo. Né? Nós temos que entender que nós somos guiadas pelo Espírito Santo. E essa transformação que Deus quer fazer é justamente isso, é gerar o fruto do Espírito Santo em cada uma de nós. Porque mudar por fora é muito fácil, né? Se nós quisermos, vou pintar meu cabelo de preto, vou mudar. É muito fácil, né? Mudar as vestes, mas mudar de dentro é deixar o Espírito Santo gerar o fruto dele no nosso coração. E quando nós permitimos essa transformação começar na nossa vida, é como você diz, o que vem dura, porque nós vamos gerando frutos e frutos que durem. Então, assim, não basta apenas por fora. Então, eu estou ouvindo um pouquinho meu retorno. Será que o fone está direitinho? Melhorou, eu aumentei um pouquinho. Mas você está me ouvindo? Senão você pode aumentar, tá? Tô te ouvindo bem, Meninas, tá dando eco para vocês ou tá só para... Vamos ver se elas respondem, mas pode continuar que elas vão falando. Tá bom. Que passa então, tão rápido. Assim, vamos lá. Como você diz, todas nós que estamos aqui hoje, que servimos ao Senhor, nós passamos por uma transformação, né, Fran? Nós passamos por um moldar do Senhor. Às vezes as pessoas olham e acham assim, para ela é fácil. Mas eu, né, eu ainda não conheço a fundo o seu testemunho, mas eu creio que Deus... e mesmo quem nasce em berço evangélico, quem nasce criado na igreja... Chega um tempo da sua vida que precisa ter um encontro com Cristo, né? E eu não nasci... Que tá com... Desculpa te interromper, elas estão falando que tá com eco. Abaixa um pouquinho o seu volume, talvez. Talvez dê uma melhoradinha. Baixei um pouquinho aqui. Vamos ver se vai dar. Mas pode continuar. Desculpa te interromper.
Não, que é isso. E eu, assim, eu também passei pela transformação de Deus. Nossa, quem me conhecia antes até brinca, sabe? Tem pessoas que brincam e falam assim, nossa, Alessandra, hoje é uma outra pessoa. Então, assim, eu conheci o Evangelho de Cristo depois de casada. Já foi, né, bem depois, e o Senhor se revelou a mim. Né? E assim, hoje eu sigo uma vida transformada pelo Espírito Santo, e como a gente sempre diz, essa transformação ela tem que ser constante na nossa vida. Eu falo que o meu processo de conversão, ele não foi da noite para o dia eu aceitar tudo, não. O Espírito Santo ele trabalhava dia após dia no meu coração. Eu dormia resistindo a algumas coisas e acordava com outro pensamento. Então, o Espírito Santo, ele trabalha de uma forma diferente na vida de cada uma, né, Fran? Tem pessoas que é da noite para o dia, tem pessoas que é gradativamente, mas à medida que você vai deixando ser moldado pelo Senhor, o Senhor, ele vai trabalhando. Eu trouxe para a nossa meditação aqui, nós temos tantas palavras que nós poderíamos abordar dentro desse contexto, porque a Bíblia ela é repleta de pessoas que foram transformadas, né? E assim, é muita coisa assim, mas o Espírito Santo me levou a falar sobre Jeremias 18, versículo 1 ao 6, que nós conhecemos bastante, que diz, né, a passagem do vaso do oleiro que é transformado ali, o oleiro que transforma o barro, né? Diz a palavra, nós conhecemos bem, levanta-te e desce à casa do oleiro, que lá farei ouvir as minhas palavras. E então diz a palavra que como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Somente até aqui nós conhecemos bem essa passagem. E assim, esse contexto, né, do oleiro ali moldando o vaso, aquele vaso se quebra na mão dele e ele começa a refazer aquele vaso. Isso fala muito forte ao nosso coração, porque nós entendemos, Fran, que quando nós estamos ainda no ventre da nossa mãe, Deus já tinha um propósito para nós, né? Deus ele já tinha um propósito para a nossa vida. Porém, nós que na nossa jornada e na nossa caminhada vamos nos distanciando do propósito de Deus. Nós vamos muitas vezes nos afastando do plano que Ele tem para nós. E então, em um determinado momento, o Senhor ele precisa fazer o quê? Ele precisa remodelar o vaso. Porque o propósito, cada vaso, ele tem um propósito. Por exemplo, se eu quero um vaso para colocar uma planta pequena, o vaso ele pode ser mais frágil, porque a planta não cria raízes profundas, dependendo, é uma planta. Mas se eu quero criar uma árvore, uma planta mais, eu preciso de uma sustentação, porque a finalidade daquele vaso precisa ser resistente o suficiente à estrutura, né? Para poder suportar o que vai ser ali desenvolvido ali dentro. Então, assim, Deus ele conhece cada um de nós. E eu gosto muito de dizer que Deus... a Bíblia diz, né? Não sou eu que digo. Deus ele não permite prova maior do que você possa suportar. Por quê? É por isso. Ele conhece a sua estrutura e ele sabe aonde ele quer que nós cheguemos. Então, ele permite situações para fazer o quê? Para nos moldar, para nós estejamos fortalecidos para poder receber o que ele tem para nós lá no futuro. Né? Então, assim, esse processo de Deus, o barro, o vaso, ele é aquecido, né? Ele é aquecido porque faz parte da fabricação do vaso. Se o vaso não passar por esse processo de ser aquecido, ele pode rachar, né? Ele precisa passar por esse processo para que ele se torne resistente. E assim Deus faz, né? Na nossa vida, ele permite os processos, ele permite situações que vão nos fortalecer. Eu tenho certeza que todas nós que estamos ouvindo, que você, Fran, passou por processos de Deus, né? Eu tenho certeza que cada uma de nós fomos moldadas e talvez quando a gente está sendo moldado, talvez não, eu tenho certeza, a gente não compreende, né? A gente quer questionar, a gente quer respostas,
Mas Deus, eu falo que Deus, ele faz exatamente o que nós faríamos se nós conhecêssemos como ele conhece. Ele conhece todas as coisas, né, Fran? Verdade. E nessa... Pode falar. É Jeremias 18, né? Que você... É Jeremias 18. Pra quê? Ah, voltou. Saiu. Saiu, mas voltou. Aí, eu recebi uma ligação e... As meninas estão perguntando aqui. Boa noite, meninas, para quem eu não cumprimentei ainda. Estão perguntando aqui onde você falou, é Jeremias 18. Isso, Jeremias 18, a partir do versículo... Jeremias 18, a partir do versículo 1. Isso, versículo 1 ao 6. Tá, quando você recebe a ligação, sai, trava. Voltou. Ai, ai. Mas, meninas, enquanto a Alessandra volta, né, sejam todas muito bem-vindas, viu? Fiquem à vontade no nosso bate-papo para comentar. Nós estamos eu tô recebendo uma ligação e eu tô saindo da live. Ai, Jesus. Se ligar novamente, atende, aí você volta. Porque toda vez que você quando sai... acontece isso, tá saindo, né? Isso, sai. Tá. Ô, Jesus. Tá? Tá, mas não sei. Deu para entender, meninas? Jeremias 18, que a Alessandra comentou, a partir do versículo 1. Tá bom? Amém. Amém. Então, assim, Fran, eu falo que quando eu aceitei a Jesus, 1 ano depois de eu ter aceitado Jesus, veio a primeira provação, né? O Senhor permitiu eu passar por um momento muito difícil na minha vida. Foi um luto, né? E eu me lembro que quando eu passei por essa situação, muitas pessoas olhavam para mim e diziam assim, Deus tem um plano na sua vida. E eu tinha 1 ano de convertida, e eu não conseguia entender direito, né? As pessoas chegavam e falavam assim, Deus te ama muito. E eu falava assim, Deus me ama. Pra você ter noção, Fran, eu passei o meu aniversário com um bebê morto na barriga, com 8 meses de gestação. E eu ficava assim, é meu aniversário. E eu passando por isso, e às vezes, eu falo que assim, Deus me deu muita graça, sabe, Fran? Mas assim, a gente não consegue entender o propósito de Deus em tudo. E na verdade nós nunca vamos ter respostas para tudo. Um dia nós entenderemos, né? Mas eu comecei a perceber que Deus estava preparando o vaso. Porque todos os processos que eu passei, Deus me fez chegar mais forte ao final. Né? Deus, ele foi transformando a minha vida e me fortalecendo e me mostrando que nós não adoramos a Deus somente quando tudo vai bem. Nós não louvamos a Deus somente quando as portas se abrem. Porque não é muito fácil adorar a Deus quando todas as coisas são favoráveis. Mas nós louvamos a Deus pelo que Ele é, independente da circunstância. Né? E esse processo, ainda no começo da minha caminhada, me fez sofrer, mas me trouxe mais perto de Deus, me aproximou de Deus. Quando você está desalinhado ao propósito de Deus e você está sofrendo consequência de pecado, muitas vezes você vai se afastando. Mas quando a aprovação vem de Deus para te transformar e para te moldar, você vai se aproximando de Deus. E eu falo que todos os processos, né, não só esse, mas eu já passei por outros, me permitiram chegar mais perto dele, buscar mais dele. Porque, meninas, não se enganem. Se tudo fosse bem na nossa vida, talvez nós não buscássemos a Deus. Quantos de nós buscamos ao Senhor porque entramos em uma situação difícil, onde nós só tínhamos Ele como resposta, como socorro, né? Deus, Ele permite situações na nossa vida onde Ele arranca tudo que está por fora e fica só a estrutura. E então a gente percebe que a gente é fraco.
A gente percebe que sem Ele a gente não consegue. A gente percebe que a gente precisa, porque é como Paulo diz, né? O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando sou fraco, eu sou forte. Então, Deus permite situações em que Ele vai arrancando tudo da nossa vida, para que nós olhemos para o único lugar de recurso, que é o céu, que é para Ele. Dentro do que você está falando, Alessandra, é tão interessante que eu até me emociono, né? Porque você falou que não conhece a minha história. Eu cheguei num patamar da minha vida que eu perdi tudo. Eu literalmente, né? Só não perdi a minha vida física, né? A estrutura, como você acabou de dizer. Mas eu perdi a minha família, meu marido saiu de casa, né? Eu tinha 2 filhas, estava grávida de um bebezinho. E eu trabalhava numa multinacional, então eu estava numa carreira de ascensão, assim, crescendo, mas eu esqueci de olhar para dentro da minha casa, sabe? Dentro do meu lar. E quando eu vi, a tempestade veio e levou a casa e levou com tudo, né? Então, assim, eu cheguei num patamar da minha vida que eu adoeci mesmo, porque eu grávida sozinha. E eu cheguei num nível... É o que você acabou de dizer. Você praticamente contou a minha história, assim, sabe? Eu cheguei num nível que o que restou pra mim foi só Deus. Foi só Deus. Só ficou a estrutura. Emocionalmente eu estava morta, espiritualmente eu estava morta, né? Só que Deus, eu ainda consegui tirar forças. Eu confesso pra você que foi numa madrugada. Eu pensei muita coisa, assim, sobre tudo que estava acontecendo com a minha vida. Nessas horas o inimigo vem e oprime a nossa mente de uma forma, né, muito grande. E eu lembro desse dia, onde que eu disse para Deus, Deus, eu não aguento mais. Ou o Senhor toma a direção da minha vida e faça de mim, transforme ela no que o Senhor quiser, ou o Senhor me leva, porque eu não aguento. Que é o que você acabou de dizer, quando eu estou fraco, é aí que nós estamos fortes, né? Porque aí nós temos apenas Deus, que Ele é mais forte. E assim, aí a transformação foi assim, igual foi um boom, né? Deus começou a transformar a minha vida, restaurou o meu casamento, né? Graças a Deus. E hoje estamos aqui, sabe? Com a minha família unida, para a honra e glória, né, do Senhor Jesus. E isso é muito forte quando fala de transformação, quando as pessoas me perguntam assim, por que que você se posicionou, por que que você quer compartilhar esse amor, porque eu não tenho palavras para agradecer, e às vezes eu não sei como agradecer, e a forma que eu descobri, além de buscar Deus em primeiro lugar na minha vida, como Mateus 6,33 me diz, né, como eu resolvi deixar de lado aquilo que me fazia negligenciar e focar em Deus, enfim. Eu resolvi transbordar, não negligenciar, sabe? Ajudar as mulheres à minha volta, para que elas não precisam passar pelo processo que eu passei, né? E é isso, né? Quando a gente deixa ser um vaso nas mãos do Senhor, Ele nos usa, né? Ele nos molda primeiro, né? E aí para nos usar. E assim, quando você dizendo, né, Fran, eu sempre digo que Deus, Ele não vai fazer nada através de nós que Ele ainda não tenha feito em nós. Então, se hoje Deus tem usado a sua vida, né, igual com esse propósito, transformadas para transformar, então tudo isso veio do mover de Deus. Ele precisou fazer essa obra no seu coração, na sua vida, para que você viesse alcançar outras vidas. Então, assim, o Senhor, Ele nunca trabalha no individual. A visão de Deus é sempre do reino. Deus, Ele olha sempre o coletivo. Ele quer sempre alcançar mais pessoas, né? E assim, Ele vai moldando a nossa vida. E quando você diz, né, com relação a não ter nada, a olhar e tá tudo, né? Olhar em volta e tá tudo destruído, digamos assim. Eu lembro que há pouco tempo eu fiz uma reforma em casa, onde eu troquei o piso da casa, e eu lembro que estava tudo uma desordem, né? Aquela bagunça, porque para tirar o piso você tem que tirar tudo de cima, né? Então, assim, a casa toda, aquela bagunça, e Deus, Ele ministrava o meu coração, que para o novo chegar, primeiro Ele tem que desconstruir algo. Porque nós queremos, às vezes,
ser renovadas, queremos receber algo novo de Deus. Mas nós temos que entender que para Deus vir com o novo, primeiro ele vem e faz a desconstrução, tirando o que é velho, tirando o que não agrada. Então, esse processo de renúncia, esse processo de renunciar ao nosso eu, às nossas vontades, é nós sermos moldadas, nós vamos sendo podadas, né? O Senhor, ele vai tirando as lasquinhas da nossa vida, assim, para nos moldar, para que nós venhamos a encaixar no propósito dele. Então, assim, é difícil, é doloroso, é sofrido, né? Passar por esse caos. Eu falo que uma reforma, ela dá aquela sensação de caos, de nós perdemos o controle. É como se nós não tivéssemos o controle daquilo. E eu falo que aqui em casa, tudo isso aconteceu devido a um vazamento. Então, Deus falou muito comigo, porque a gente precisava resolver da onde vinha aquele vazamento. E a gente não sabia, e aí teve que sair quebrando o piso, quebrando o banheiro, não achou, quebrando sala, para achar onde passava o cano, onde vinha o vazamento. Então, eu falo assim, o Senhor, ele permite vazamentos na nossa vida, pequenas rachaduras que, se nós não deixarmos ele tratar, ele curar, ele transformar ali no começo, vai tomando proporções cada vez maiores de destruição na nossa vida. Né, Fran? Então, assim, quando a gente deixa ser moldada pelo Senhor, ainda que doa, nós temos que entender que a vontade foi lida, e a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. O processo para chegar nela pode ser doloroso, mas vai culminar em algo bom, perfeito e agradável. Porque Deus, ele quer transformar sempre para o melhor. E essa desordem, né, é justamente isso, é a gente entender que o controle da nossa vida está na mão dele. Né, eu falo que quando eles estavam mexendo, assim, eu não sabia, eu confiava no pedreiro, em quem estava, eu confiava nele. Ele está falando que tem que quebrar, ele não está achando, eu não entendo de engenharia, e eu confiava nele. E Deus, da mesma forma, a gente tem que confiar em Deus, confiar que ele está quebrando, ele tá mudando, mas ele é para transformar, né? Então, assim, a gente passar por esse processo vai nos fortalecendo e vai nos fazendo chegar aonde ele quer que nós cheguemos. Eu falo que Paulo, ele passou por esse momento, onde ele se encontra ali, quando ele está ali a caminho de Damasco, né? E se encontra com Jesus, ele fala para ele, né? Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu gosto muito dessa palavra porque Paulo, ele tinha uma opinião formada, né? Ele acreditava que ele estava certo. E quantos de nós, nos nossos relacionamentos, nós temos opiniões formadas? Eu acredito que eu estou certa. Quem tem que mudar é o marido. Quem tem que mudar é os filhos. Eu estou certa. Só que aí o Senhor, ele permite o que? Ele expõe as nossas ruínas. Ele vai nos levar a um lugar onde nós vamos olhar e vamos falar assim, nossa, eu sou isso. É isso que está saindo de dentro de mim? Porque quando aperta, quando espreme, vai sair o que está dentro. E então é nos momentos de adversidade que nós vamos ver o que realmente está dentro de nós. E então, quando o Senhor Jesus, ele fala com Paulo, dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que Jesus está querendo dizer? Os aguilhões, né, para quem conhece mais de criação de bois, assim, são aqueles, tipo os espetos, né, que ficavam, que os carroceiros prendem o gado, né, porque para puxar, o gado que puxa a carroça, né, então eles têm tipo uns fincos, né, que se aqueles bois bravos que se debatem muito, eles acabam se machucando e eles entendem que tem que andar reto, não pode, né? Então, assim, o que é isso? É o famoso dar murro em ponto de faca. Eu já cheguei em situação na minha vida que eu falei assim, não adianta continuar dando murro em ponto de faca. Eu tenho que ouvir a voz de Deus, eu preciso obedecer a voz de Deus. Eu preciso entender que o caminho dele é o que ele quer, é o perfeito, é o melhor para mim. E então, assim, Paulo, ele ouve aquela voz de Deus, ele tem um encontro com Jesus e ele é transformado. Paulo, ele tem a sua vida mudada, porque ele ouviu e obedeceu.
Basta ouvir? Não, porque Jonas ouviu a voz de Deus, vai para Nínive. E Jonas pegou o caminho contrário. Então, ele teve que passar por mais uma situação de tempestade, para que ele fosse, então, voltasse ao caminho de Deus. Então, assim, mas eu preciso ouvir e obedecer. Paulo, ele entendeu naquele momento que ele precisava ouvir a voz de Deus. Queridas, nós temos que entender. Ou eu continuo no volante do meu carro e deixo Deus no banco de trás, só que aí tem uma coisa, ele pode querer descer do carro, né? Porque o Criador no banco de trás e eu querendo assumir a direção, uma hora ele pode deixar ele vai deixar o livre-arbítrio na sua mão. Ou eu entrego a direção da minha vida para ele, deixo ele conduzir, somente obedeço e deixo ser transformado e moldada. Mas pode ter certeza que se você entrega a sua vida, a direção da sua vida para ele, ele vai te conduzir para um lugar de glória, ele vai te conduzir para um lugar de alegria eterna. Então, que Deus venha assim falar aos nossos corações, né? Para que nós possamos permitir passar pelos processos. Passar pelos processos de transformação é algo que não é fácil. Mas nós entendemos que se a luta está grande, né, Fran? Se a prova é grande, Tiago diz, bem-aventurado aquele que é provado. Porque após ser aprovado, né, ele receberá o galardão. Então, quanto maior a aprovação, saiba que o propósito de Deus é grande, que Deus ele tem um plano maravilhoso e não é só para você, porque Deus ele não olha só o individual, Deus ele olha o coletivo. Deus ele quer fazer algo primeiro dentro de você, porque tudo começa de dentro para fora. Eu gosto muito de dizer dessa ordem. Começa dentro de mim, começa na minha casa, depois vai para minha casa, alcança a minha família e depois transborda para fora. Querer começar a transformar lá fora e tá tudo atrapalhado dentro de casa, e tá tudo atrapalhado aqui dentro, uma hora vai ruir. Porque não vamos conseguir sustentar. A transformação, ela vem de dentro, né, Fran? É verdade. Complementar aí. Trazendo... não, porque você falando de Paulo, eu falo que a história de Paulo, como Jesus chamou a atenção de Paulo, me chama muita atenção, né? Que Jesus teve que cegá-lo, né? Para que Paulo tivesse a vida dele transformada e fizesse a vontade do Senhor ali, né? Eu queria trazer para o nosso bate-papo também Raabe. Eu essa semana estudando sobre a história de Raabe, uma mulher que teve a vida transformada, né? Lá no livro de Josué nos conta que Raabe foi aquela mulher, né, que escondeu os 2 espiões quando foram, né, sondar ali Jericó. E por causa disso, quem que era Raabe, né? Estudando sobre a vida dela, eu fiquei assim, gente, olha o posicionamento dela, se deixar ser transformada, o que aconteceu com a vida dela depois disso? Porque ela era uma mulher, na Bíblia fala que ela era uma prostituta, né? Ela era uma mulher que, assim, ela era manchada ali naquela situação. E, assim, eu gostei muito de estudar mais a fundo sobre a história dela, porque com isso, ela teve a vida dela totalmente transformada, mas não foi porque ela se posicionou, ela se deixou ser transformada. Porque você disse do livre-arbítrio, que Deus ele nos deu o livre-arbítrio, né? Então, assim, ela se deixou, ela se posicionou. E às vezes, para quem está aqui nos ouvindo, Alessandra, é preciso se posicionar. Às vezes, a situação que está vivendo ao redor dela é um caos. Às vezes, a destruição, né? A família está destruída. Às vezes, está passando por um momento ali que é necessário, igual você disse, né? Essa desconstrução. Mas aí, para desconstruir, depois você pegou o quê? Chamou um pedreiro, né? Você falou do seu piso aí, você refez todo o seu piso. Mas assim... E hoje é um porcelanato. Ai, que lindo. Hoje é um porcelanato, não era. Então, o melhor vem quando você permite a quebradeira, né? Olha só. Não, e Raabe teve o melhor, voltando, é porque eu tô fazendo uma analogia da história de Raabe com né, o que você contou da história,
Porque Raabe, ela, né, aconteceu tudo na vida dela, ela recebeu ali os 2 espião, né, ela poderia ter morrido, ela poderia ter acontecido, mas ela se posicionou, ela não foi mais um ali naquela cidade, ela se posicionou e ela, a partir de então, né, ela teve a vida dela transformada, depois ela casou, né, e aí estudando mais a fundo dela, ela entrou, né, na linhagem de Jesus, porque ela se tornou mãe, né? Se eu não me engano, ela casou com... Esqueci o nome da pessoa que ela casou. Ela casou, eu anotei, Salmão, e deu à luz a Boaz. Quem que era Boaz? Boaz casou com Ruth. E Ruth foi então, outra que se posicionou. Porque Ruth, ela poderia ter... quando perde o marido, ela poderia, o que era mais fácil, voltar para Moab, voltar para a família. Mas ela se permitiu viver o desconhecido, sair da zona de conforto, ir com sua sogra para uma terra que ela não conhecia, habitar no meio de um povo que ela não conhecia, mas ela se posicionou. Ela ali é como se ela tivesse como Paulo, se convertendo ao caminho do Senhor, né? O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Então, assim, ela também teve esse momento de se posicionar. Nós precisamos entender que a gente precisa deixar Deus transformar, e para isso tem que sair da zona de conforto. Era muito mais fácil para Raabe fechar a porta, né? Mediante aqueles espias, porque ela correu risco de vida, é o que você falou. Eu tinha medo. Era mais fácil. Não, você não pode entrar aqui não quero confusão pro meu lado. Fecha a porta, e ela ia perder a oportunidade de ter essa história, de ser marcada na genealogia de Cristo. Então, assim, a gente tem que sair da zona de conforto, enfrentar, olhar, esquecer o passado. Eu gosto quando Paulo diz, esquecendo o que para trás fica, eu prossigo para o alvo, para as coisas que estão diante de mim. Ah, é desconhecido, eu não sei como vai ser, mas eu entendo que Deus está me chamando, eu entendo e eu quero me posicionar para viver esse novo de Deus. Né? Isso é fé, é andar por fé, é confiar no que Deus tem para a nossa vida. Né? Então, é muitos exemplos, né, que a Bíblia traz. Nossa, a Júlia colocou aqui, o processo de transformação é necessário para sermos como Deus quer, né? E a Elba... né, a Rosane colocou que Deus deve colocá-lo, ela falou de Paulo. Aí a Elba colocou que passei por isso hoje. Antes simplesmente entrava no carro e saía. Hoje eu deixo Deus me conduzir. Saí atrasada para uma consulta, mas como orei, o Senhor me fez chegar antes do horário. Ou seja, nas pequenas coisas, né, que para nós é pequenas, mas Deus ele tem que estar, né, na nossa vida em todos os tempos, em todo o momento. Então, assim, é lindo ver o trabalhar de Deus. Amém. Eu me lembrei aqui, dá um abraço para a Célia ali. Ô Célia, querida, Deus abençoe. Deixando um carinho ali. Então, eu me lembrei agora da transformação quando eles fazem o vinho. Né? Outro dia eu estava estudando sobre isso. E o vinho, ele é feito, o que acontece? As uvas, né, depois de serem amassadas ali, eles despejam aquele suco ali, o suco da uva, e deixam em um processo de fermentação. E ali eles fazem, como que eles fazem? À medida que aquele vinho fica ali sendo fermentado, ele começa a criar uma borra no fundo da vasilha. Então, quando chega um determinado momento, eles pegam aquelas vasilhas e despejam em outras vasilhas para tirar aquela borra. Por quê? Senão vai azedar o suco da uva e vai virar vinagre. Não vai ser mais um vinho saboroso, vai ser um vinagre. Por quê? Azedou porque tinha que tirar aquela borra. Então, quando nós falamos de sair da zona de conforto, é mais ou menos isso. É você se permitir ser transferido de vasilhas. O que é isso? É viver o novo de Deus. José, quando ele sai da casa dele e vai ali para, que é transportado para o Egito, ele está saindo da zona de conforto para passar por um processo que o levaria ao propósito. Depois José está lá bem na casa de Potifar. O que ele faz?
De novo, vai ser transferido de vasilha. Ele sai da zona de conforto, da casa de Potifar e vai para a prisão. Então, assim, a gente tem que entender os processos de Deus. E é interessante, né, Fran, quando esse momento de transportar o suco de uma vasilha para outra, é aquela sensação como se você estivesse numa montanha-russa. O que acontece? Dá aquele frio na barriga, não é? Aquele susto, meu Deus, eu tô indo para onde? O que vai acontecer? Então, Deus, ele permite esses processos que vão dando frio na barriga, vão dando medo, insegurança, mas tudo isso é porque ele não quer que nós azedemos, ele quer que nós nos transformemos em vinho de qualidade, ele quer o quê? Conservar a nossa vida. Então, a gente tem que se permitir passar por esse processo, como José passou, como tantos homens da palavra de Deus e mulheres passaram por esses processos, porque tudo isso vai nos levar para o que ele tem para nós. Se José não passasse por esses processos, ele não se assentaria lá juntamente com o rei, com o faraó. E às vezes a gente se acostuma, né, Fran? A gente tem uma visão muito limitada do propósito de Deus. Deus, ele sempre quer algo maior do que a gente pensa. Se fosse pensar, a casa de Potifar já era o topo para ele. Ele estava bem ali, ó. É aqui que Deus me queria. Davi poderia pensar, ó, tô aqui com o rei, toco a harpa aqui para ele, é isso que Deus quer para mim. Mas Deus queria José assentado lá, sendo governador do Egito. Deus queria Davi reinando em Israel. Então o propósito de Deus é sempre maior, mas para chegar nele é necessário todo o processo de preparação e transformação que Deus faz. Amém? Verdade. Eu vejo, Alessandra, todas as pessoas que tiveram a vida delas transformada na Bíblia é porque elas entregaram a sua vida para Deus, né? Para o Senhor. E não tem como passar pelo processo de transformação sem entregar a nossa vida para o Senhor. Eu falo que muitas pessoas têm a fé aqui, ó, não aqui no coração. Quando a fé está apenas aqui, as situações vêm, as tempestades vêm, as situações vêm e esmagam, e as pessoas, elas o quê? Elas se distraem com a situação, e aí perde o foco, aí o medo sobressai, o medo toma conta, enfim. Né? E Deus, às vezes, não consegue trabalhar porque ela não se posicionou. Por que não se posicionou? José teve que se posicionar, Davi teve que se posicionar, todos tiveram que se posicionar. Mas, além do posicionamento, entregar a vida para Deus. Né? E é isso que eu queria trazer também para o nosso bate-papo. Se nós queremos ser transformadas pelo Senhor, como nós dissemos no início, a transformação ela é diária, nós precisamos o quê? Entregar a nossa vida. Eu tenho uma palavra que eu gosto, verdadeiramente ao Senhor, né? Porque de nada eu adianto eu ler a palavra dele, de nada eu adianto eu orar, se eu não entregar, se eu não me posicionar dessa forma. E é isso que eu queria trazer também para o nosso bate-papo, sobre essa questão de entregar a nossa vida, nos posicionar, deixar ele nos transformar. É interessante que quando você fala assim, eu me lembro, né, de quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, porque eu era muito resistente a isso, e às vezes muitas que estão nos acompanhando podem estar passando por isso, porque eu achava que eu não precisava entregar minha vida ao Senhor, eu achava que, não, eu era certa, como eu disse aqui, eu me achava a dona da razão, igual Paulo, né? E então o Senhor me levou lá na palavra de Nicodemos, né? Ele trouxe um casal na minha casa que ministrou comigo a respeito de Nicodemos, que importa-vos nascer de novo, é necessário nascer do Espírito, né? E ali aquela palavra, eu falo que assim como Paulo, foi como escamas caindo dos meus olhos, e eu compreendi que eu precisava crer com o meu coração, confessar com a minha boca, e eu precisava entregar minha vida ao Senhor. E assim, é tão maravilhoso que esse realmente é o começo da transformação, né? Eu falo que é o momento onde o Espírito Santo, ele realmente vem e começa essa grande obra, porque ela é progressiva, mas é preciso, é necessário nascer de novo. Então, assim, foi algo que Deus, ele, né, transformou a minha vida, mas só depois que eu me posicionei, é o que você disse. Só depois que eu
que a palavra dele foi revelada e eu entendi que eu precisava entregar minha vida para Cristo, confessar ele como meu único e suficiente Salvador. E assim, foi maravilhoso, Fran, porque assim, Deus ele começou com uma cura, porque eu estava sentindo uma enfermidade que foi instantâneo, a cura daquela enfermidade, e dia após dia, como eu te disse, eu dormia de um jeito e acordava com outro pensamento. O Espírito Santo foi trabalhando na minha vida de uma maneira linda, mas a gente precisa se posicionar, a gente precisa deixar ele tomar a direção. Enquanto a gente quiser estar no volante, ele é cavaleiro, né? Ele vai deixar a gente ir conduzindo. Mas quando a gente entrega e fala, Senhor, a minha vida é tua, transforma conforme o teu querer, né? E então o Senhor, ele começa essa grande obra e é maravilhoso, graças a Deus. Amém. Eu não sei como está o tempo, falta quanto tempo aí para ser, Fran? Falta 10 minutos. 10 minutos. Não, sabe, complementando, que eu falo que é como se a minha vida passasse por duas fases, né? Que foi quando eu tive essa transformação pela minha conversão e tudo. E depois eu comecei a viver um momento na minha vida onde a gente começa o quê? A se acomodar e entrar naquela religiosidade, né? Isso. Então, assim, esposa de pastor, firme na igreja, né? Andando certinha, mas Deus queria águas mais profundas. Deus, ele queria me levar em águas mais profundas. Ele não queria somente uma vida de religiosidade, de Bíblia debaixo do braço e dizer, sou crente, né? Não é isso. E então foi quando eu passei por esse outro momento de uma outra luta que eu passei e Deus me levou a cavar mais profundo, a buscar mais da presença dele, e foi quando eu comecei a ter constância na palavra, constância na busca. E é o que eu falo, né, indico a todo mundo, meninas, alimento espiritual na palavra tem que ser diário. Alimento diário. Nós precisamos alimentar diariamente da palavra de Deus, porque é ela que vai nos sustentar. E então o Senhor, ele começou a transformar a minha vida, onde eu comecei a buscar mais da palavra dele, e isso num ritmo constante, todos os dias, meditando na palavra, buscando. E então o Senhor, ele foi gerando esse, né, cada vez mais o fruto do Espírito dele no meu coração, e essa transformação eu sei que ainda é constante, né? Nós passamos por diversas situações que Deus nos permite ser moldadas, mas é algo que eu quero trazer também. Entrega a sua vida ao Senhor, mas não se contente em viver uma vida de religiosidade em aparência. Deus, ele quer que você mergulhe em águas profundas. Deus, ele fala para nós que os maiores tesouros não são encontrados em superfície, mas é nas profundidades. Então, tenha uma vida de profundidade com Deus. Busque ele de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Tenha constância na palavra, tenha constância na oração, que é isso que transforma a nossa vida dia após dia. Amém? Amém. A Andréia colocou aqui, basta um encontro com Jesus e pessoas são radicalmente transformadas, destinos destravados, pessoas curadas e muito mais. Quando ele nos oferece a água viva, ele nos chama para um novo nível. Aí acho que ficou cortado, mas assim, eu acho que um novo nível de entrega, né, talvez ela queria colocar, porque cortou aqui. Mas assim, é isso, né? Ela colocou comodismo, religiosidade aqui. Acho que foi só essas perguntas, só esses comentários. As minhas são que glória a Deus, que bênção. Acredito que essa palavra está, né, tem falado com várias mulheres aqui nesta noite. E, Alessandra, você citou sobre família, né? Não adianta a transformação ser de fora, ela tem que ser de dentro para fora, primeiro na sua vida, né? Depois na tua casa e depois fora da nossa casa. E eu quero trazer também isso para o finalzinho do nosso bate-papo sobre família, né? Não abrir mão hoje nesse caos que o mundo se tornou, tá muito cômodo as pessoas abrirem mão dos seus lares, mão da sua família, né? E os homens têm saído de casa, tem mulheres também que têm abandonado o seu lar. Então, assim, eu quero trazer para o nosso finalzinho do bate-papo sobre essa entrega ao Senhor, não se deixar ser guiado, igual você disse agora, pela religiosidade, seguir o Senhor verdadeiramente, né? Deixar que essa transformação, que essa situação que talvez as pessoas aqui estejam vivendo, esse processo, a palavra tinha fugido, voltou, que esse processo que cada uma aqui estiver passando, não abale,
né, a elas, e pelo contrário, que elas vivam intensamente esse processo e que elas aprendam com esse processo. Porque eu achei lindo você falar, você dormia e acordava sempre de um jeito diferente. Você dormia e sempre acordava de um jeito diferente. E assim é com a nossa vida. Nós mulheres temos um hábito de falar, estou cansada. E aí, às vezes, né, quer abrir mão de tudo. Cansada, descansa. Vamos descansar, não abrir mão, né? Então, assim, eu quero trazer esse finalzinho pra gente não abrir mão da nossa família. Nós, mulheres, nos posicionarmos. Né? Eu falo que em janeiro Deus usou várias pessoas para me ajudar a eu entrar nesse posicionamento, né? A ser transformada pela palavra, a ser transformada por Deus, não só seguir, né, um fluxo, vamos dizer assim. E eu quero, né, convidar essas mulheres que, se elas estão vivendo talvez no piloto automático, talvez na religiosidade, algumas aqui, eu também nasci, colocaram, né, no lar cristão, eu quero convidá-las, Alessandra, que elas se posicionem. Assim como vários personagens na Bíblia, assim como Raabe se posicionou e teve a vida transformada, quero convidá-las a se posicionar, a ler mais a palavra de Deus, né, a ler mais a Bíblia, e juntas somos mais fortes, né? Eu tenho acompanhado o seu cronograma, eu tenho compartilhado com outras mulheres, né, você tem um grupo de mulheres que te acompanha, que tem a vida sido transformada também através da palavra, e é isso, é unir forças, né, que juntas nós somos mais fortes. Então, se está cansada, não desista, né, descanse e continua a caminhada. E eu queria que você, né, agora nós temos 5 minutos, é sair do vitimismo, né? Porque às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente só se lamenta. Ah, que a minha vida é assim, minha família. E até começa a olhar achando que a grama do vizinho é mais verde, né? Eu queria ser como a minha amiga, a família dela é boa, o marido dela trata ela bem. E aí a gente começa a entrar no vitimismo, né? Numa situação. E a transformação que Deus quer ver no nosso lar, muitas vezes não, começa em nós, sempre, né? A transformação que Deus quer fazer começa em nós. Você não pode transformar o seu marido. Você não pode transformar ninguém. Quem transforma o outro é o Espírito Santo através da sua intercessão. O que você pode é mudar a sua vida, transformar o seu jeito, o seu temperamento e orar para que Deus transforme o outro. Se posicionar assim como uma mulher de oração, né? Então, assim, é isso mesmo que você falou. É parar, é entender qual é a minha responsabilidade na transformação que eu quero para a minha vida. Entender, me posicionar e fazer a minha parte para que Deus entre e faça a dele. Né? Os milagres de Jesus sempre foram, quase todos, né? Foram em coparticipação. Né? Vai e faça conforme a tua fé. A tua fé te salvou. Então, entra aí fazendo a sua parte, que o Senhor é fiel para fazer a dele. Amém? Amém. Você que gosta muito de ler, eu não sei se você já leu esse livro, Enraizado, eu quero indicá-lo. Amo esse livro. Amo esse livro. Eu quero indicá-lo. Eu tenho ele é ótimo. E tem uma frase na contracapa dele que eu sempre comento, né? E eu quero compartilhar nesse finalzinho com vocês. Deus, ele não está interessado em primeiramente desenvolver a nossa visão. Ele está interessado em desenvolver você. Seja qual for a sua idade ou época da vida, é preciso uma imensa coragem para desacelerar a si mesmo o suficiente para deixar que Deus desenvolva, né, um sistema de raízes em sua vida, para que você possa produzir frutos que permaneçam. Você está onde você está, porque Deus plantou você neste lugar. Descubra o significado disso para poder abraçar o processo dele e então poderá fazer aquilo para o qual ele te chamou, para o qual ele chamou, mudar o mundo. Eu falo que quando nós queremos ser transformada, nós precisamos dar livre acesso ao Espírito Santo habitar em nós, a nos conduzir. Então, assim, gente, passa muito rápido. Então, esse tempo, falta 3 minutos. Eu quero terminar, finalizar. Primeiramente, te agradecendo, né? Segundo, te agradecendo novamente a você, tá? A todas essas mulheres que estão aqui. E é isso, Deus quer transformar a sua vida, mulher. Né? Deus quer transformar a sua vida. Assim como ele fez com Raabe, a vida dela foi transformada, que eu trouxe ela aqui para o nosso bate-papo, e ela teve a vida dela mudada e a história dela marcada, né, na Bíblia, contada na Bíblia. Deus, ele quer transformar
né? A sua vida, a minha vida. E hoje eu quero encorajar você, você que está aí, às vezes passando por um processo que talvez você não esteja dando conta, né? Eu quero te dizer, primeiramente, que você não está sozinha, né? Estamos aqui juntos nesse processo em busca do reino, né? Sabendo que esse mundo aqui ele é passageiro, esse reino aqui ele é passageiro, nosso alvo é a eternidade com o Senhor. Então eu quero te convidar, mulher, a se deixar ser transformada por esse Deus tão maravilhoso, tão bondoso, tão misericordioso, que está de braços abertos aí, te esperando para que você possa viver, passar por esse processo, para que você possa cumprir o propósito dele nesta vida. Tá, Alessandra, quero te agradecer e gostaria que você desse suas considerações finais e fizesse uma oração para o finalzinho, para finalizar. Meninas, eu já vou parar por aqui. Beijo para vocês. A Alessandra vai terminar aqui para nós em oração que vai finalizar. Amém. Então, agradeço muito pelo convite. Obrigada, Fran. Foi um prazer te conhecer. Um dia nós vamos te conhecer pessoalmente. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a cada uma que esteve conosco, né? Que Deus venha falar mais ao coração de cada uma. Vamos orar, que eu acho que o tempo já está acabando, né? Muito obrigada, viu? Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus nós oramos nesta hora, Pai, te agradecendo por tudo, Pai, por esse momento, esse bate-papo que o Senhor permitiu que tivéssemos aqui nesta noite. Pai, eu tenho certeza que o Senhor visitou muitas vidas aqui presentes. Pai, pedimos que o Senhor venha fortalecer a cada mulher.